E as MPs? E o Congresso Nacional? E o governo federal? Começa agora JBR News. Como se não bastasse todas as dificuldades, inclusive a que ontem nós anunciamos, né, Rodolfo, que a taxa de juros alta, a qual o presidente da República, Lula, vem reclamando quase que diariamente, foi mantida alta, porque não houve, por parte do governo, uma ação que possibilitasse o Banco Central de fazer alguma mexida. Agora, esse não é o assunto de hoje, porque se você achava que o problema era esse, vamos ao assunto de hoje, Rodolfo Lago. As MPs e o governo está praticamente sendo paralisado na Câmara dos Deputados. E aí? Um rolo danado, um rolo do tamanho do mundo, Alexandre. Por quê? Porque Arthur Lira, presidente da Câmara, e Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, não se entendem sobre o rito de tramitação das medidas provisórias. E o prazo das medidas provisórias está correndo, porque as medidas provisórias têm prazo, 120 dias, depois disso caducam. Se eles não chegarem a nenhum acordo, essas medidas provisórias podem então caducar. Isso significa, sabe o que, Alexandre? Caducar a medida provisória que alterou os ministérios, caducar a medida provisória que recriou o Bolsa Família, caducar a medida provisória que recriou Minha Casa Minha Vida, entre outras que tem aí. Ou seja, o governo para. E as comissões que deveriam ser formadas para justamente examinar as medidas provisórias, aliás, professor Rodolfo, como está previsto na Constituição, não foram formadas. E ainda que sejam formadas por uma das duas casas, a outra casa diz que não vai mandar integrante. É isso, porque o que acontece? Então vamos entender esse rolo. Na pandemia, estabeleceu-se lá um acordo para facilitar o jogo, já que o Congresso não estava se reunindo presencialmente, alterou-se o rito das MPs. A Constituição diz que é preciso formar uma comissão com deputados e senadores para analisar as medidas provisórias e enviá-las então para o plenário. Durante a pandemia, estabeleceram lá por acordo não fazer a tal da comissão. Então, tramitava na Câmara, depois no Senado e se aprovava. O que passou a acontecer na prática? A Câmara ficou segurando essas medidas provisórias até a última hora, o Senado sem tempo ali de enfim, analisar nada. Como se o Senado alterar uma medida provisória, ela volta para a Câmara, o Senado acabava só ratificando tudo, né? Então aí o Rodrigo Pacheco ponderou com o Arthur Lira o seguinte: olha, acabou, né? Pelo menos agora já não é tão grave a pandemia de Covid-19, nós já estamos nos reunindo presencialmente de novo, vamos voltar a fazer as comissões. E o Arthur Lira pega e diz assim: não vamos. E aí está estabelecido o rolo. Porque aí o Rodrigo Pacheco, mas assim, para não te interromper, desculpa. Não, de forma alguma, Rodolfo, te ouvir sempre é uma aula. Mas o que eu queria levar para eles, do outro lado, é o bastidor. Por quê? Quando isso acontece, essa dificuldade que é criada é para vender facilidade. A Câmara é a detentora da última palavra. E Arthur Lira, sabedor disso, o que ele faz? Ele dificulta o jogo. Para quê? Para chamar, como já dissemos no passado, o presidente da República e o governo federal para negociar. O que é negociação? Você que está do outro lado, aqui em Brasília. Negociação é ceder cargos, espaços no poder e outras benesses. Arthur Lira sabe fazer isso como ninguém. E o governo, apesar de ter um presidente muito experiente, parece quase que um novato na política. Eles não estão conseguindo resolver essa coisa. O Arthur Lira está senhor ali da situação, porque aí o que acontece? Chegou, sei lá, o Rodrigo Pacheco a dizer assim: não, eu faço cumprir a Constituição. Aí o Arthur Lira pega e diz: então eu não indico os deputados para a comissão e tudo fica igual. Então tá esse rolo não se resolve. Lula vai viajar para a China no domingo. Tinha convidado o Arthur Lira para ir junto com ele e o Arthur Lira disse que não vai. Isso é um bom teste, porque é o seguinte: Lula e as informações que circularam ontem em Brasília, para a gente encerrar esse conteúdo levando essa informação para quem está do outro lado, é que Lula está muito confiante
que o seu poder de gogó vai virar lideranças importantes nessa viagem da China. Ele acha que até o não envio do arcabouço foi uma estratégia, porque ele acredita realmente que durante este período ele vai conseguir obter mais apoios importantes no parlamento. É esperar para ver. É isso aí. Mas aí, então, tem gente que não está querendo entrar dentro desse avião com o Lula. E aí vamos ver como é que fica a coisa. Portanto, o jogo continua forte. Aqui a gente encerra esse conteúdo agradecendo a sua audiência. Muito obrigado, gente. Até amanhã.